Graças a Deus. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça do Pai esteja sobre cada um de nós, amém? Aleluia, glória a Deus, Bom dia, Shalom. Deus abençoe, vamos que vamos. amém, amém, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar a respeito da autoridade do sangue de Jesus, amém? Então eu vou precisar compartilhar uma tela com vocês, mas vamos fazer uma oração primeiro. E o que eu gostaria assim que os irmãos guardassem muito, muito mesmo, que o Espírito Santo faça um fundamento. Levítico 17:11 diz que a vida está no sangue. Amém? Então, aqui está aqui escrito assim, ó, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu o rolo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17:11. Então, Cristo, quando derramou o seu sangue a nosso favor, ele estava derramando a vida de Deus sobre nós. Então, é importante que nós tenhamos esse fundamento quando formos fazer as nossas intercessões. Há um fundamento do qual nós não podemos nos demover, porque senão, se isso não estiver muito solidificado, consolidado, uma realidade espiritual dentro de nós, nós podemos passar por alguns apertos na hora da intercessão, por não sabermos a nossa intercessão, por não sabermos a nossa posição em Deus e por, às vezes, não aplicarmos isso na hora de interceder pelas outras pessoas. E também podemos ficar desprotegidos, por conta que é o sangue que faz essa proteção a nosso favor contra toda morte que o adversário queira lançar contra nós. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, estamos Sim. aqui, Senhor. Oh, Deus. Sabemos que não podemos fazer do teu sangue um jargão evangélico. É verdade. Algo, Pai amado, que usamos como um amuleto. Sim. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele tem um poder. E nós precisamos aplicar esse sangue em fé. Precisamos acreditar no poder desse sangue. Sim, Precisamos acreditar nas virtudes contidas nesse sangue. Sim. Precisamos acreditar de verdade no DNA, na genética operadora, multiplicadora que tem nesse sangue. E nós queremos hoje, em nome de Jesus, aprender da tua parte. Sim. A não somente aplicar o sangue, mas ter fé para aplicar esse sangue. Realmente confiando nesse sangue. Crendo contra a esperança. E nos lançando de verdade naquilo que o Senhor conquistou para nós. Sim, o teu sangue tem poder, verdadeiramente. Precisamos, ó Pai, aprender a desfrutar disso, aplicarmos nas nossas vidas e alcançarmos as vitórias liberadas para nós no reino do Espírito, através desse poderoso sangue. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças a Deus, santo é o Senhor. Amados, na segunda-feira, anunciamos que nós vamos ter aí uma continuidade dos estudos, talvez nesse mesmo horário, né? Ou talvez a gente puxe um pouquinho antes, para 7h30. Mas o que eu quero dizer, amados, nós não vamos falar de casados e solteiros, não, nós vamos falar dos casados não casados, pessoas que entraram num casamento, só que não houve casamento real. Então, somos somos esposa de marido vivo, e às vezes você é um esposo, né, de uma esposa que morreu, mas está ali. Viúva de marido vivo. Amém. Perdão. Eu escutei tanto isso que é impossível esquecer. Eu sou viúva de marido vivo. Você está aí, mas você não vai comigo, você não participa de nada, você não me ajuda. É a mesma coisa que eu fosse viúva, mas você está vivo, me ajuda, entra na minha causa. Então ela era viúva de marido vivo. Então nunca mais vou esquecer. Na minha vida. Ainda bem que agora ele está curado. Glória a Deus. A memória foi curada, ficou só a lembrança, isso é muito bom. E isso o sangue de Jesus faz também, não é? Amém. Então, é verdade. Nossa, é muito estranho isso, parece que não tem sentido, mas glória a Deus, não é? Então, verdadeiramente, nós vamos falar a respeito de você que entrou no casamento, mas o casamento não é legitimado, não é legalizado pelo poder da palavra de Deus. Amém? E vamos ensinar justamente, é uma extensão da intercessão. Então, como uma esposa, um esposo ora por um marido ou por uma esposa que não se casou ainda. Shalom, Adriana. Então, em nome de Jesus, amados, já vai orando, já vai se preparando. Se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, já vai avisando. Depois manda, quando estiver no YouTube, manda o link ou pede para estar assistindo, acompanhando, porque eu creio que o Senhor vai restaurar muitos casamentos, nos posicionando através da palavra de Deus. Os sentimentos vão sendo
lançados para trás, vai haver cura de memórias, cura de situações extremamente traumáticas e a nossa identidade como esposa, como esposo vai ser restaurada e vai ser muito bom. Amados, só para dar um testemunho para vocês, quando nós fizemos o nosso segundo aborto, nós já falamos sobre isso, não é? Mas podem ter, sim, sim, verdade, como se estivesse vivo, é verdade. Então também precisamos desligar disso, não é? Eu creio que o senhor vai trazer um estudo bem abrangente, não é? Ainda que logicamente não exaustivo, mas abrangente para ajudarmos toda a realidade espiritual, né, de trevas que o Senhor venha nos ajudar a dissipar. Mas, amados, quando fizemos o nosso segundo aborto, a motivação foi que não havia lugar para uma criança no nosso relacionamento. Olha, só nós dois, não tem espaço para mais nada. E nós, com aquele preço, né, que nós pagamos de um bebê sacrificado no Walk, e toda a sua estrutura maligna, Lilith, Hades, e aí por aí vai, o que o adversário trabalhou contra nós foi exatamente o quê? Foi a nossa desunião. Nós não conseguíamos de maneira nenhuma estar juntos. Isso aqui que vocês estão vendo hoje era impossível de acontecer. Por quê? Porque ele ia levantando barreiras de inimizade contra nós. Mas quando esse impedimento foi tirado, o Senhor enviou a sua luz e nós pudemos nos arrepender na profundidade com a qual nós havíamos desenvolvido nesse pecado, aí isso foi quebrado. Então, olha o que é impossível, olha o que é impossível acontecendo aqui. Era impossível que o meu esposo estivesse aqui comigo, fazendo uma ministração lado a lado comigo. Era impossível, porque havia algo que impedia. Mas quando isso foi verdadeiramente extirpado pela raiz e a santidade do Pai veio, o propósito eterno do Senhor foi estabelecido nas nossas vidas. E não é interessante que agora estejamos ministrando juntos, aqui sentadinhos, não é? Um do lado do outro, ele me auxiliando, me tirando aí, às vezes, de algumas situações de enrascada, né? E aí estamos caminhando juntos. E isso é maravilhoso, irmãos. Quero contar mais um testemunho rapidinho. Vi uma pergunta que me mandou. Vamos ver uma pergunta aqui. Aleluia. Uma pergunta. Glória a Deus. Aqui, ó. Era isso? Eu ia perguntar se essas foram as raízes. Sim. Uma delas. O aborto foi uma delas, uma forte que ficou, mas tiveram outros problemas, outras dificuldades que foram levantando, né, esse ambiente de perseguição. Sim. Então, teve um acontecimento na nossa vida que, antes da gente se converter, que aquilo se levantou realmente contra o nosso casamento depois. Sim. E havia também um espírito de vingança, de perseguição, sim, de raiva, de ódio, que se instaurou no nosso casamento. Então, uma das raízes foi o aborto, mas sim, aí também, mais para frente, outra oportunidade, existiram outras coisas, né? Porque, assim, o que acontecia quando no casamento? Então, minha esposa liberou aqui para falar, houve um adultério, né, da parte dela para com a minha vida, sim, antes da gente se converter. Então, isso daí para mim foi muito complicado, porque eu não conseguia administrar isso de jeito nenhum. Então, eu fiquei anos atormentado com essa situação. E aquilo traz um sufocamento, aquilo traz uma coisa muito difícil para você administrar. E aí, dali para frente, eu percebi que Já respondo, Adriana. eu percebi que as coisas, eu mudei por dentro. A partir do momento que eu recebi aquela notícia, eu me tornei uma outra pessoa. Sim, verdadeiro. Eu perdi totalmente a minha essência. Então, eu perdi a identidade. Eu não tive nenhuma estrutura para lidar com essa traição. E dentro desse quadro, eu saindo da minha identidade, eu me levantei mesmo como adversário. Sim. Eu não fui para vingança, traindo ela também, mas eu a perseguia demais. Então, aquilo era um quadro onde realmente eu não conseguia separar mais a pastora Fátima, a irmã, a minha esposa, né, a Fátima, lá antes de se converter, daquela cena. Tudo para mim era um quadro de traição. Então, essas feridas começaram a agir muito forte. Então, havia realmente esse quadro da minha vida de perseguição, de ofensa, de não querer estar junto, de não aceitar as coisas, de não acreditar, não deixar mais ela sair do carro, não deixar mais atender telefone, porque para mim tudo que ia acontecer, ela ia me trair de novo, sim, ou com a mesma pessoa ou com outra. Então isso ficou dentro de mim
por Sim, anos. Depois de convertido, que eu entendi todas as coisas, que eu perdoei, que eu fiz todo o processo, mesmo assim eu fiquei por anos ainda sim. buscando até isso conseguir sair de dentro de mim. Meu Deus. Então hoje a minha esposa ela pode ir onde ela quiser, eu nem pergunto, ela olha o meu celular, eu não olho dela, ela olha. Ela pega meu celular, ela olha. Um tempo atrás, o meu filho compartilhou uma mensagem da minha nora, que a minha nora tinha mandado para ele. Aí tá escrito assim, amor, né? Ela chamando o Mateus de amor. Amor, e falou lá o que era. E eu tava lendo a mensagem, ela passou, eu mudei. Eu assim, quem que é que te mandou um negócio de amor? Falei, cara, o Mateus mandou para mim, a Letícia mandou para ele, tá só me ilustrando. Então, ela é desesperada ao último grau. Mas eu não olho o celular dela, se ela saiu, se telefone, não sei nada. Porque hoje eu tenho um descanso total de quem Aleluia. ela é em Deus. Graças a Não Deus. confio na carne da Fátima, mas eu Sim, confio no Deus que ela serve e naquilo que está dentro dela, naquilo que eu sei agora que Jesus construiu nela. Então, nessa área, eu estou totalmente sarado também, graças a Deus. Mas aleluia. então, uma das raízes também foi isso. E Sim, aí depois daí para frente começaram as divisões. Aí depois com o aborto, aí acabou de completar o quadro e foi essa derrocada aí até agora há pouco para a gente poder sim. reverter e demorou muito para reverter. Por quê? O adversário vai conquistando espaço. Vai. Ele vai entrando na nossa vida conforme nós vamos ficando com esse tipo de coração duro, porque aí Sim, depois vira uma plantação maligna. Todas as vezes que eu me levantava, era uma plantação maligna, eu estava plantando, plantando. Um abismo vai chamando outro abismo. E sim. dentro desse quadro, dentro do Evangelho, nós estamos ainda com uma manifestação do velho homem. É E verdade. estamos com a perseguição, com a vingança, com o ódio, com aquele negócio de separação, aquele ranço, e ficamos dentro disso. E o adversário vai se armando e vai nos colocando, como nós temos aprendido, dentro de fortalezas, que dentro de fortalezas tem outras prisões, dentro das Sim, prisões tem outras prisões. Então imagina quantas prisões a gente foi entrando, quantas machucaduras, quantas feridas, quantos problemas foram desencadeando de uma atitude, de um ato, sim, de sim. um problema. E depois do aborto, e aí as coisas foram acontecendo e evoluindo. Então, assim, é muito sério, né? Eu creio que muitas pessoas passaram por isso, e é muito sério, porque essa memória, ela é tão... Eu não pensava em outra coisa. Sim. Do momento que eu fiquei sabendo para frente, era 24 horas. Eu podia estar trabalhando, dormindo, acordado, parecia que o meu mundo, a minha casa era aquela. Eu fui literalmente levado para uma casa espiritual do adultério, Sim, da traição, da desonra, do sofrimento. Então sim. ali o diabo vai trabalhando. E aí você se levanta com a ferida, com a dor, com a vingança, com a mágoa, para partir para cima. Então se ela falasse, vamos na casa da minha mãe? Não, vamos na minha. Vamos sair? Não, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa? Não, vamos sair. Vou no aniversário do quê? Eu não vou. Eu não vou no aniversário, nós vamos. Então era tudo ao contrário. Era tudo para poder, de alguma forma, falar para ela, agora você vai fazer o que eu quiser. Então era um mundo diabólico que a gente sofre demais. Não pense que eu tinha prazer nisso. É, como que eu posso falar? Eu estava me vingando dela, perseguindo ela, mas estava sendo perseguido do mesmo jeito. Sim, Eu sofria do mesmo jeito, porque a vergonha de não ir a um aniversário, por exemplo, a um ajuntamento de pessoas, a algum lugar, porque eu não queria ir, porque eu não queria, não ia. Eu estava travado nisso, mas para mim aquilo era muito triste. Para mim, aquela situação não era só ela que sofria, eu estava sofrendo junto, porque sim, logicamente o adversário não vai perder a oportunidade de fazer com que eu sofra dentro desse quadro. sim. Então, aí, falando bem cumprida a resposta, né? Mas tiveram outras raízes, outros problemas aí. Sim, Amém. outras raízes, outros problemas, não é? Então, amado, veja bem, meu esposo foi parar na casa dos verdugos, não é? Porque ele não perdoava, então ele vivia com a mão no meu pescoço, me sufocando, paga-me o que deves, e ele foi parar na casa do verdugo. Então, é muito importante, nós que já passamos por algum tipo de situação assim semelhante a dele, o melhor que temos que fazer é liberar. Liberar. E eu quero dizer outra coisa: o que às vezes não permite que nós liberemos perdão é a autojustiça. Nós andamos justificados, mas eu não merecia isso, eu não podia passar por isso. Não imagine uma pessoa como eu, e aí nós vamos nos segurando, né?
naquilo que Jesus abriu mão. Ele falou, ele se esvaziou de si mesmo e ele achou que não era nenhuma vantagem ficar grudado em ser Deus, mas ele se esvaziou e tornou-se como homem, né, para ir para a morte, morte de cruz, morte vergonhosa. Então, às vezes, amados, nós precisamos abrir mão. Você vai ouvir muito hoje a respeito disso. Abre mão, abre mão. Vai deixando Deus, o Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus e passando nesses lugares. O Senhor já tinha falado para meu esposo, ela é nova criatura agora. Pare de persegui-la. Mas o coração dele se endureceu porque eu tenho razão. Fui eu que fui traído. Eu que fui colocado nesse lugar de desonra. E por não ouvir a voz do Senhor, ele foi para a casa dos verdugos. E ali tem guardiões, ali é como ele falou, tem fortaleza. E que a palavra de Deus vem para libertar. Amém? Nós ficamos 35 anos nessa situação, 35 anos, porque isso foi logo no comecinho do nosso casamento. Amém? No nosso ajuntamento, aliás, nós ficamos amaziados. Amados, isso é importante falar por quê? Porque a nossa genealogia familiar de perversão sexual era muito forte. Infelizmente, muito forte. No caso, a minha traição com o meu esposo, vamos abrir aqui para vocês já terem entendimento, eu passei 7 anos no lesbianismo e no adultério, não é? Eu tinha um caso com uma moça que também era casada e juntamente eu já namorava um outro rapaz. Mas se a gente pegar todo o histórico da nossa casa, da nossa família, nós vamos ver que é um histórico de perversão sexual. Havia muita coisa errada na nossa casa, na nossa família. Então, aquela manifestação daquela promiscuidade, essa sujeira, essa imoralidade sexual que havia na nossa casa, na nossa família, ela fazia com que a gente achasse tudo normal. Ah, não, isso é normal, isso está na moda. Naquela época, amados, em que estávamos debaixo dessa perversidade sexual, essa parte exclusiva da homossexualidade estava sendo lançada ainda na mídia, com determinadas cantoras, né? Que tinha ali Simone, Gal Costa, Maria Bethânia. Algumas mulheres ali já estavam nesse ambiente e elas foram incutindo aquilo, e depois daquilo, as portas para a propaganda midiática desse tipo de comportamento sexual foi muito forte. E já havia, então, essa raiz. Então, eu, com o meu coração vazio, pensa uma mulher vazia, mas não sabia nem quem era, uma coisa assim terrível dentro da minha vida, extremamente passiva, muito fácil de ser moldada. Tudo isso estava dentro do meu coração, por aquilo que era externo. Não tinha paternidade, então sem paternidade não tem identidade, não tem propósito. E aí foi meu pai extremamente prostituto, adúltero, um homem só a misericórdia de Deus. Então tudo isso foi vindo para a nossa geração. Então, nós temos que entender que pecados geracionais precisam ser tratados, as nossas próprias deficiências de caráter precisam ser tratadas. Então, quando o aborto se apresentou para as nossas vidas, foi só mais um pecado. Ah, o que que tem? Imagina, não tem nada a ver. E não tínhamos entendido ainda que Deus é santo. E quanto mais vamos nos aproximando dele, mais ele vai falando a respeito da sua própria santidade. Amém? E a palavra de Deus diz assim, que o Senhor reivindica a sua santidade para com aqueles que se aproximam dele. Então, isso é muito sério. Como igreja, precisamos gastar tempo com a nossa pecaminosidade para sermos cada vez mais livres. Às vezes a pessoa fala assim, libertação. Sim, libertação. Mas entenda a libertação também como uma santificação que Deus está fazendo na tua vida e na minha vida. Conforme Ele vai enviando luz sobre as nossas trevas, Ele vai nos libertando e nos santificando para o uso exclusivo dele. Amém? Pode falar. Amém. Queria falar um pouquinho a respeito do que tinha no coração da Fátima quando ela entrou nisso, né? Aos seus 17 anos aí, ela entrou nessa prática. Então, o que acontece? Existia dentro dela uma necessidade de sedução, Sim, verdade, irmãos. de se autoafirmar como mulher. Sim, E Satanás conseguiu pegá-la nesse ponto. Ela partiu para o lado da sedução do jeito que fosse. E sim, quando apareceu, então, essa moça, para ela foi o máximo. Porque sim, o que aconteceu? Existia raízes dentro dela de rejeição muito grandes, sim, sim. porque ela se sentia feia. O cabelo dela era, não é, né? Pichain, hoje isso aqui é um disfarce. Então é o tal da chapinha misturado com progressiva, e glória a Deus, aleluia, mas isso Isso aqui é uma falsidade, aqui é uma irmão. falsidade. Na essência, o negócio é bravo, né? Então, aquele cabelo pichain e todo aquele quadro dentro dela de rejeição, o diabo conseguiu um lugar no coração dela para pôr isso para fora Sim, nesse lugar de perversão, porque assim, ali ela se sentia
aceita, Saciada, afirmada, né? saciada de alguma forma, né? Mas aí depois a gente conversando sobre o assunto, assim, não tinha nada. Era só uma casca, era só uma fuga, era só um refúgio onde não acontecia nada que tivesse sentido, não tinha envolvimento nenhum. Sim. Mas tinha ali aquele, justamente aquilo lá. E da minha vida, o que aconteceu? Quando eu entrei numa escola, na Ferrovia, em Bauru, com 14 anos, eu era um cara que eu posso definir assim, eu era tonto, né? Não sou muito bom até hoje, mas tonto. Então, se você tiver assim uma definição, o que que é um tonto? Eu com 14 anos. Por quê? A minha vida era escola, ajudar meu pai no açougue, para casa, um campo de futebol uma ou duas vezes por semana quando tinha jogo em Bauru, na casa do meu avô e parava por aí. Minha vida era isso. Eu não tinha a noção do mundo lá fora. E quando eu entrei nessa escola, eu comecei a conhecer uns meninos que já estavam bem para frente. E aí eu me vi mesmo, falei, cara, eu sou um tonto. E eu apanhava muito, as pessoas batiam. E até que chegou um dia que eu dei um chute no menino. E aquele menino não reagiu. E como eu só apanhei, a primeira vez que eu bati, eu falei, cara, é possível bater. É, E verdade. aí eu já, aquilo lá, minha cabeça já virou, eu já me empolguei. E um dia a gente foi na cidade e um amigo, né, entre aspas, falou para mim assim, ó, tem um esquema aí que é o seguinte, a gente entra no provador de roupa, leva lá até aí short, coloca um por baixo, põe a calça por cima, devolve dois e rouba um. Jesus. E aquilo eu fiz a primeira vez, numa loja em Bauru. E quando eu cheguei na escola, na volta, né, isso foi na hora do almoço, eu pus aquela roupa roubada no meu armário. E esse amigo ficava, ó, a polícia vai chegar, ele ficava me atormentando, porque é isso que o diabo faz, ele te dá uma sugestão, ele te leva para um lugar, você executa, depois ele fica te cobrando, ó, daqui a pouco vão te pegar. E eu ficava ali na escola com aquela roupa roubada no armário, meu Deus. E eu não via a hora de dar 5 horas para eu sair embora e levar aquela roupa embora. Só que ao mesmo tempo que eu tinha aquele pavor, aquilo me trouxe um negócio, cara, eu não sou tão tonto assim. É, Olha como eu sou esperto, eu consigo entrar numa loja, pegar uma roupa e sair sem pagar e sem ninguém me ver. Então, naquela raiz que eu tinha de inferioridade, de tonto, na atividade física, por exemplo, tinha que correr em volta da quadra, eu não aguentava. Eu era ruim de atividade física. Aí eu com 14, 15 anos, os outros meninos lá que corriam, tinham outros também, né, que não conseguiam, mas a maioria conseguia. Aí falava, vai, Mondron, corre, seu tonto, você é morto. Então tudo isso vai entrando na sua cabeça. Você é uma verdade. criança, um jovem. É É, mundrongo, é tonto, você não presta para nada. Quando eu prestei para alguma coisa, eu abracei aquilo. verdade, Deus. Aí eu entrei no roubo mesmo de roupa, de tudo que tinha na minha frente nas lojas, até que um dia a gente foi pego e graças a Deus entrou um temor no meu coração, porque meu pai falava assim: se um dia eu te pegar mentindo ou roubando, eu te mato. E meu pai não era muito de pegar com a mão, não, se ele falasse um negócio. Então, quando a polícia me pegou, né, não chegou a chegar a polícia, mas quando as pessoas da loja me pegaram, eu ficava naquilo: meu pai vai me matar, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. E quando eu consegui sair daquela situação, e estava vivo, eu falei, cara, não vou nunca mais nisso daí. Eu entendi que Deus me deu um livramento. E graças a Deus nunca mais mexi em nada dos outros. Mas assim, o que eu quero falar, cuidado com essas carências, porque Sim, ela pode te levar para um lugar onde você vai ser suprido, porque o diabo tem muita sugestão. é E verdade. você vai ser suprido, mas você não vai ser sarado. Ele vai te levar para um lugar de mais porcaria ainda, onde Sim. vem algo que parece, não, agora eu sou, porque aí a fama começou a correr no lugar que eu estudava. É, Meu apelido era Xambinho. Aí é, falava, olha, o Xambinho foi lá, pegou uma camiseta, pegou uma calça, pegou não sei o quê. E eu pegava os shorts, as coisas dava para os outros, porque eu queria me promover, eu queria é, ser reconhecido. Eu não queria ser tonto, porque dói ser tonto, dói ser mundrono, dói ser o excluído do negócio. Urabaxi. Fala assim, cara, ó quem é tonto. Tonto é você que não consegue, toma o short. É, Tonto é você que não entra na loja e pega, toma o short. Eu queria pagar com alguma coisa para ter um título removido de tonto e falar, não, o Xambinha é esperto, o é, Xambinha é o cara. Mas eu estava sendo mais tonto ainda. sim, E precisava disso de jeito nenhum. Eu era suprido, meu pai me dava as coisas, minha mãe me dava as coisas através do pai. Eu era suprido.
Não era assim, cara, mas você também não tinha nada, coitadinho. Não, mentira, eu tinha Sim. as coisas. O problema é que eu não tinha uma firmeza dentro de mim, eu não sabia quem eu era. E eu precisei desse mundo para, por um tempo, achar que eu pudesse ser alguma coisa. Então, eu entendo hoje como quando uma pessoa está, não justifico ela que ela está certa, mas eu entendo, às vezes, as carências, porque, assim, o roubo, ele é muito instigante, porque ele se torna um desafio. Você Sim. rouba um negocinho desse tamanho aqui, amanhã você quer um desse tamanho aqui. Sim. Amanhã você quer esse notebook que nós estamos usando. Amanhã você quer entrar num banco. Amanhã você quer. Porque aquilo é pouco para você. Como acho que um usuário de droga mesmo. Sim. É um pouquinho que ele começa, mas depois daquilo lá já não faz mais a mesma coisa. Então você precisa ir aumentando o nível. Então eu comecei com short, fui para camiseta, para calça. E eu tinha um sonho de roubar um tênis. E nunca roubei. Não deu certo, né? Glória a Deus. Mas o roubo, ele é gradativo, ele vai te instigando. Fala, cara, dá para você fazer melhor, dá para você ir para frente, dá para você conseguir algo a mais. Sim. Você não é tonto, você é esperto, vai, Alexandrão, estamos com você. E daqui a pouco você está na cadeia. Meu Deus. E o diabo não está lá. Ou daqui a pouco você apanha do seu pai, você está morto, porque é isso que o diabo quer. Então eu queria, assim, compartilhar isso aí, porque cuidado com essas, né? Ensina os teus filhos, fala, filho, você não é um ponto. Isso aí não vai ser a saída para você. Sim. Não entre por esse caminho. As drogas não vão te socorrer. A bebida não vai te socorrer. A prostituição não vai te socorrer. O roubo não vai te socorrer. Nada disso vai te socorrer. Né? Então, mostre esse testemunho, mostre para o teu filho, para a tua filha, faça alguma coisa, mas entenda que essas raízes de rejeição, de fracasso, de vergonha, elas são muito fortes. Verdade. E quando o diabo pega isso para te insultar, a mudar esse quadro, a gente pode entrar por um caminho muito difícil e complicado. Amém? O meu, amado, veio por comparação. E essa sedução, eu entrei nesse lugar de homossexualidade, não é por conta que eu achava assim, quanto mais eu pudesse seduzir, melhor para mim. Não é? Também era uma carência. Então, eu queria sedução para quê? Para eu ser autoafirmada. Então, é um terreno extremamente perigoso. Mas pela misericórdia do Senhor, amados, Ele nos libertou. E sabe o que hoje importa? O aborto caiu. E hoje essas cenas de manifestações malignas estão sendo usadas para curar. Então, as nossas feridas, amados, quando tratadas em Deus, ela tem poder para curar. E é isso que Deus está chamando você para fazer, cada uma das nossas vidas para fazer. Cura de feridas. A cura da ferida, o sangue de Jesus, daqui a pouco nós vamos colocar na tela aí um estudo que o Senhor deu para que você seja curada. E eu quero pegar a mão do meu esposo aqui, ó, e levantar aqui, ó. Isso aqui é realidade. Amém? Isso é realidade. Estarmos irmanados aqui no mesmo propósito. O adversário tentou, falou, não, vocês não vão estar juntos nunca, nunca. Mas Deus falou, opa, eu tenho uma saída, eu tenho um escape para vocês. Amém. E vocês se tornarão uma potência nas minhas mãos. E eu vou levar vocês aonde eu quiser. Amém, amados? É isso que Deus está fazendo. E é isso que Ele tem para o teu casamento, para a tua vida, seja em que área for. Em que área for. Esse espírito de sedução que teve que ser arrancado da minha vida, inclusive ministerialmente. Por quê? Se eu não conseguia sedução no mundo, e as minhas emoções ainda não estavam debaixo da paternidade do meu Deus, que me desse identidade e propósito, amados, quantos irmãos acham que eu emanei de sedução para tentar ser saciada dentro da casa do Senhor? Então, isso tudo é muito sério. O Senhor quer tratar profundamente as raízes da alma do nosso coração. Nós precisamos entender que nosso espírito é recriado, mas a nossa alma é conquistada. Amém? A nossa alma não é recriada junto com o nosso espírito. O nosso espírito, quando aceitamos Jesus, ele acende. A luz do Senhor vem. E existem os lugares de saída do nosso espírito, são as portas do espírito. E um dia, se o Senhor preparar, falaremos sobre isso. Mas, na verdade, as portas do nosso espírito precisam estar abertas para que a luz do Senhor saia. E conforme a luz do Senhor vai saindo, ela vai convencendo a nossa alma. A nossa alma precisa ser educada. E a educação da nossa alma vem pela palavra de Deus. Quando aquele povo entrou em Canaã, ele se deparou com aquela cidade, se deparou com Jericó, que é uma representação da nossa carnalidade. Quando eles se depararam com aquilo, eles falaram, não, só tem gigantes lá. É muito difícil, é muito feio, é um povo grande, fortalecido, cheio de armas. Eles vão nos comer, nós somos como gafanhotos. Mas havia em dois um espírito diferente, em Josué e Caleb. Ele falou, ei, subamos, que de certo conquistaremos essa cidade. Qual cidade que é essa? É a nossa alma. Nós vamos passar por Jericó, era a cidade mais antiga do mundo. Amém? Ou seja, a nossa carne é algo muito antigo, mas o Senhor deu armas de guerra.
Ele preparou ali as 7 voltas e depois no último dia 7 voltas. Para quê? Para que aquele lugar fosse abalado, desestruturado. Então Deus tem isso para nós. A nossa carne foi para a cruz do Calvário. Há uma palavra para Deus a respeito da nossa Jericó, para que possamos entrar e aí depois comecemos a conquistar as cidades. Há muita alma para nós conquistarmos. Muita alma. Então não se importe, mas eu fiz tal coisa e não resolveu. Querido, tenha calma. Às vezes, na tua alma, existe um rei, que é um governo, existe uma identidade, que é um nome, existe uma imagem que foi construída dentro de você, e existem coisas preciosas dentro de você que você não quer abrir mão, e existem fundamentos dentro de nós que também não queremos abrir mão. Deuteronômio 7 fala a respeito disso. Reis, nomes, imagens, ouro e prata. São manifestações dentro da nossa alma que nós temos que ir lá e chacoalhar pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, as autoridades que Deus nos deu. Nós vamos falar a respeito da autoridade do sangue. Por que começamos com a autoridade do sangue? Porque no sangue está a vida. Então, a vida de Deus foi derramada para nós 7 vezes, para que em todas essas manifestações nós fizéssemos a troca. Sabe por que vamos falar do sangue? Porque o sangue nos dá identidade. E quando temos identidade em Deus, o próprio sangue vem e estabelece as nossas vidas no propósito. Amados, fomos curados das nossas memórias. Na nossa alma tem memória. Às vezes você já liberou perdão para uma pessoa. Você falou, não, mas eu perdoo o meu marido. Mas a sua memória, quando você está no momento em que você precisava estar de boa, a memória vem e levanta. Falou, mas ele fez isso. Aí você fala, mas eu já perdoei, Senhor. Mas a memória está lá e ela dói. Então, o sangue de Jesus tem essa propriedade. Ele entra na nossa memória, não nos deixa alienados. Ele permite que fiquemos conscientes do que aconteceu, mas ele arranca pela vida de Deus a dor daquela memória. Memórias doloridas precisam ir para a cruz. São recursos que Deus nos deu. Então, como intercessores, nós podemos arrancar memórias da cidade, de acidentes traumáticos que houveram numa cidade. Imagine a cidade de Brumadinho, amados. Como está a alma daquela cidade? O que acha que aconteceu naquela cidade? Quando aquela lama toda veio e aquele monte de vida foi tragada. Então, amados, sim, precisam ir para a cruz, irmã Geni. Memórias doloridas precisam ir para a cruz. Então, você como intercessor, você tem dentro de uma cidade uma memória de um bairro, de uma casa, de uma família. Por exemplo, meu pai matou minha mãe, assassinou minha mãe, para você ver o nível de perversão que existe dentro da minha casa, na minha linhagem familiar. Mas o Senhor, ele não permitiu que eu tivesse nenhum tipo de memória dolorida. Hoje eu lembro do assassinato da minha mãe, foi eu que encontrei a minha mãe, eu creio que talvez fosse a pessoa que tivesse mais estrutura para encontrar aquele corpo morto, não é? Eu era nova convertida, eu estava pronta para fazer um escândalo, porque sempre fui muito efusiva, sanguínea, não é? Muito escandalosa. Eu falei assim, eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, a boca não vai dar para mim. Eu era nova convertida. Dobrei meus joelhos e falei para Jesus daquela maneira, Jesus, a boca não vai dar para mim. E eu estava me levantando já pronta para fazer um escândalo. Meu esposo chegou, me abraçou, estava ajoelhada linda, me abraçou, me levantou e falou, calma. Calma. E a calma do Senhor entrou no meu espírito e eu jamais em tempo algum tive um tipo de dor. Mas veja que tipo de memória. Na minha casa, na minha família, na minha linhagem. Eu tenho irmãos que provavelmente não tenham perdoado meu pai até hoje. Mas o Senhor está falando, há poder no meu sangue. E como meu esposo disse no começo, não é um jargão, é uma realidade espiritual. Teve uma novela aí há um tempo atrás, amados, há muito tempo atrás, uma atriz falava, o sangue de Jesus tem poder. Não é? E era um jargão para ela, porque ela não tinha aquela realidade do sangue de Jesus. O que estamos fazendo hoje é procurar transmitir a realidade do sangue de Jesus. E ela vai se tornar real na sua vida e na minha vida quando nós permitirmos e falarmos, Deus, isso precisa ser verdade dentro de mim. Uma vez o apóstolo Éder Gregório falou o seguinte na sua pregação, amados, a verdade só é verdade quando ela for verdade para você. Ou seja, você precisa deixar a verdade ser construída dentro do teu coração. Porque quando a verdade é construída dentro do nosso coração, no nosso espírito, amados, ela traz vida e ela nos liberta, que é o que a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando a verdade vai nos libertar? Quando nós sairmos dos fundamentos da mentira. Isso que a verdade faz. Amém? Então, nós vamos compartilhar essa tela, em nome de Jesus. Como é que eu posso dizer? Vamos ver assim, opções. Vamos lá, vamos ver. Cadê a minha tela, Jesus? Tá aqui, não é? Essa aqui. Vamos lá. Em nome de Jesus. Eu acho que não chegou aí, não é? Mas vai chegar já já.
somente essa aqui, amados. Nós vamos compartilhar. Tá dando para todo mundo ver aí? Em nome de Jesus? Então, essa é a primeira tela que nós gostaríamos de compartilhar. Amém? Deixa eu ver aqui a apresentação dos slides, vamos ver se dá a parte grande aí. Então, aqui, amados, olha, 7 grandes trocas com Jesus. Qual é o nosso intento, amados? Nós tratarmos dentro daquilo que é a própria intercessão, os trabalhos pesados, as nossas dores, as vergonhas, os pensamentos, a rejeição, os caminhos e a nossa identidade. Quando terminarmos isso, é necessário que você tenha um fundamento para a intercessão e um fundamento de uma realidade espiritual bem construída do que é o sangue de Jesus. Amém? Próximo. Vamos lá. Se alguém precisar falar alguma coisa, se manifeste aí, porque agora eu não estou conseguindo ver todo mundo, tá bom? Então, primeiro passo. Esse é o início da troca, Márcio. Fala assim: no suor do teu rosto, você vai ganhar o teu pão. Gênesis capítulo 3, Deus está falando isso. Mas olha que troca tremenda que Jesus Cristo fez para nós. Estando angustiado, Jesus orou ainda mais, intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 44. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Mas, se for possível, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mudar para cá um pouquinho. Todas as coisas te são possíveis. Passa de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 16. 36. Amados, então vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o fundamento dessa palavra. Olha que troca tremenda Deus está fazendo. Jesus está ali na cruz, no Getsemane. Getsemane quer dizer lugar da prensa, o Monte das Oliveiras. E o que ele está fazendo? Ele está sendo prensado por Deus. Ele está no lugar onde o azeite que vai fluir do nosso Cristo precisa ser o último estágio. Tem 3 estágios do melhor azeite, se eu não me engano. Eu creio que foi isso que eu aprendi. Entende? Aí ele foi sendo prensado. Ele estava ali. Agora, quem ele estava representando? Quem ele iria representar na cruz? Ele ia representar o homem, a humanidade. Então, ele precisava se apresentar diante de Deus como quem queria fazer a vontade de Deus. Porque o que foi que Adão entregou lá no Jardim do Éden? Não foi a sua vontade, a Satanás. Jesus precisava ir à cruz do Calvário para conquistar a vontade do homem. Então, amados, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, fala que Jesus, ele foi, deixa eu procurar aqui. Jesus, ele foi para cumprir a vontade de Deus. E ele fala assim, ó, e tendo ele consumado, ele fez o quê? Ele pegou para nós, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Está em Hebreus, capítulo 5, do 8 ao 9. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então, qual é a chave aqui? Observe o seguinte, vamos lá novamente. Observe o seguinte que Deus fez, que Jesus fez por nós. Vamos lá, para a próxima. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ver aqui para ir para a próxima. Não estou conseguindo. Tá. Quando estava no jardim do Getsemane, a opressão era tão grande que seu suor se manifestou como gotas de sangue para nos resgatar da maldição do trabalho. Então, esse aqui, amados, é todo tipo de trabalho, inclusive o espiritual. Qual trabalho temos executado, seja espiritual ou físico, que já nos faz verter o suor adâmico? Então, nós precisamos trocar com o que Cristo já fez. Para o próximo. Olha o que Jesus estava conquistando para nós na cruz do Calvário. Aliás, no jardim de Getsemane. Ele estava pegando a vontade humana e começando a submeter a vontade humana à vontade de Deus. Ele estava ali suplicando. A palavra de Deus diz que por 3 vezes ele fez isso. Dobrava o seu joelho ali, ia falando, e ele foi entrando num estado de angústia tão grande que ele foi e falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, o que ele estava conquistando ali? A vontade humana. Você entende que quando nós não temos vontade de fazer a vontade de Deus, olha que recurso que Deus está dando para você e para mim. Você entende quando uma pessoa está num lugar de cativeiro, quando você precisa orar para aquela pessoa, para que ela saia da sua própria vontade endurecida, olha o que você pode orar. Senhor, no Getsemane, o Senhor conquistou a nossa vontade, e eu estou te pedindo agora, começa a tomar nas tuas mãos a vontade de tal pessoa, até que a vontade esteja livre para decidir. Meu esposo estava preso na vontade dele, amado. Ele precisava estar livre para decidir.
Então precisou de uma intercessão para quebrar o espírito de orgulho que ele levantou para se proteger de mim, daquilo que eu fiz para ele, certo? Ele precisava sair daquele lugar, eu precisava sair do lugar de sedução, Deus precisava arrancar aquele espírito de orgulho para depois poder tratar a minha vontade submissa a Deus, para eu estar longe daquela sedução. Não, a partir de agora, quem me guarda é o Senhor, quem me promove é o Senhor. Eu não preciso usar minhas armas carnais de sedução, a minha beleza, esse espírito de pombagira que estava sobre mim, a Maria Padilha, não é que estava sobre a minha vida, então, o Senhor precisou me limpar disso para que a vontade de Deus se estabelecesse. Então, você tem uma ferramenta para a sua vida e para a vida dos amados aos quais nós vamos orar. Entende por que estamos falando do sangue de Jesus? Estamos falando do sangue de Jesus porque ele é a vida de Deus. Então, quando você vai orar por uma pessoa que está com a vontade presa, você vai estar falando da vida de Deus se estabelecendo naquela pessoa. Você pega Hebreus capítulo 5, 8 e 9, e você fala, Deus, Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Então, eu quero usar a vontade de Jesus, que conquistou a vontade do homem, para mim, e eu quero que aquela pessoa se dobre à tua vontade. Eu não estou falando de feitiçaria gospel, viu, amado? Ah, eu gostei daquele rapaz e agora, Senhor, cumpre a vontade para que ele me ame. Não, não estou falando disso. Eu estou falando da vontade de Deus. Pessoas para se converterem, se tornarem santas, prósperas, livres no Senhor. É disso que eu estou falando. Ali no Getsemane, Jesus conquistou isso para nós. O suor do nosso rosto, ele cai por terra. Aquele desejo das nossas obras cai por terra. Então, Cristo, amados, ele estava ali numa batalha de sementes. Adão ou a nova natureza iria prevalecer? O Cristo vivo ou a natureza de Adão ia prevalecer? Ele estava ali naquela batalha espiritual. Senhor, eu estou aqui diante de ti. Eu tenho que arrebentar com Adão naquela cruz do Calvário. Eu vou para a cruz. O último Adão se manifesta naquela cruz, Senhor. E eu preciso ir lá carregando a semente da divindade, Pai. Não uma semente dele ser Deus naquele momento, não, mas de ser homem, mas de estar protegido pelo Pai. Você sabia que nesse livro é o próximo, né? Da natureza de pecador versus a natureza de filho. Vamos lá, que essa parte aqui eu acho muito importante. Você sabia que Jesus Cristo foi a única vez que ele chamou Deus de Abba, Pai? Foi lá no Getsemane? Nunca jamais você vai ver Jesus chamando o Pai de Pai, com esse termo em aramaico, Abba, Pai. E todas as vezes que Jesus chamou o Deus de Pai, que ele só chamou Deus de Deus uma vez, foi na cruz, Deus, por que me desamparaste? Ele só chamou Deus de Deus nesse momento, lá na cruz do Calvário. Agora, ele também só chamou Abba Pai, um momento na vida dele. Não, pastora, mas está aqui na Bíblia, Pai, Pai Santo, Pai Eterno, Pai, Pai, Pai. Sim, mas era numa língua onde era Pater. Pater. Isso, Pater. Não era esse Abba Pai, Pai, Paizinho. Naquele momento ele estava falando, sabe a tua natureza, meu Pai? Essa natureza que o Senhor me deu aí, lá na tua glória. Ah, Senhor, se essa natureza não vier sobre mim, Adão não vai morrer. Eu preciso do teu respaldo, tu vais estar comigo naquele lugar. Entende, queridos? Ele estava pelejando contra a natureza adâmica naquele lugar. E ele sabia que ele precisava da presença do Pai. Não, pastora, mas ele se esvaziou da presença de Deus. Mas ali, amados, para vencer aquela cruz, ele precisava naquele momento do Pai se manifestando. Naquele momento, eu estou em guerra. Há uma guerra de sementes. A natureza de Adão está aqui falando para mim, desiste. Mas a natureza que eu vim manifestar na terra está falando, vai adiante. Então eu clamo, Abba, Pai, me dá entendimento de quem eu sou diante de ti. E o suor, e isso, pater, a mesma palavra que ele usou para a samaritana, e em todos os lugares que ele fala pai na Bíblia, só nesse, ele usou Abba, Pai. Só nesse. Então, amados, precisamos entender que há uma chave nesse lugar. O Senhor está falando Abba, Pai, por quê? Porque ele está em 3 guerras. Adão está precisando ir para a cruz. O último Adão está manifestando lá, quebrando a força do pecado. Depois, ele tem uma guerra de natureza, uma guerra de semente, e a última guerra que nós precisamos aqui ver, vou compartilhar aqui, amém? Essa natureza aqui, amados, que ele fala, da natureza de pecador para a natureza de filho. Jesus veio estabelecer uma filiação para nós. Por isso não precisamos mais suar. Há um sangue que desce sobre nós. Há um sangue que nos justifica diante de Deus. Há algo mais que não precisamos mais caminhar debaixo das nossas próprias obras. Por isso, quando Deus vem e ele amaldiçoa e fala, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Isso está fora de cogitação agora nas nossas vidas. Porque dentro da natureza do filho,
Do Cristo vivo, nós temos agora o quê? Não precisamos mais ficar, como que ele fala? Aos seus amados dá enquanto dormem, no Salmo. O que quer dizer isso? Enquanto você descansa, Deus vem, tem intimidade com você, te semeia e você anda sem essa natureza de suor. Você entende o que Deus está fazendo conosco? Então, aqui, amados, tem modelos, como que eu posso dizer? Tem uma atividade prática. Arrependa-se, abra mão, deixe ir. As mudanças se estabelecem para nos resgatar da maldição do trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Quem é o pão que você vai comer hoje? Você vai precisar decidir qual é o pão que você quer comer hoje. O pão que te alimenta, o pão que te sacia, o pão vivo que desce do céu. Ou você vai, e eu vou, e você vai continuar nesse lugar onde nós temos que nos esforçar para fazer algo. Há uma nova natureza dentro de nós. Se alguém assistiu a aula do apóstolo ontem, ele estava falando a respeito do Éden e da Nova Jerusalém. Ele estava falando que esse é o caminho que Deus trilhou para nós. Então, há um caminho jorrando dentro de nós. Há uma fonte jorrando dentro de nós. É a natureza do Cristo vivo que começou a ser estabelecida lá no Getsemane. Eles suaram, eles têm que suar para conseguir ter um trabalho, para conseguir um ministério, para conseguir ser aceitos. Então, eu vou transpirar as gotas do meu próprio sangue aqui nesse lugar e vou fazer com que eles fiquem independentes desse suor maligno. Eu vou suar aqui para que eles não tenham mais que gastar o seu tempo no trabalho de Adão. Eles vão gastar o tempo deles no trabalho do último Adão. Entram na minha presença e desfrutem do pão que sou eu, o pão vivo que desceu do céu. Você e eu temos que fazer essa troca com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos de andarmos na independência de Deus. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, que essa troca fique muito bem estabelecida dentro do teu coração. Para que você, quando for interceder, entenda. Quando você pegar uma pessoa cansada, quando você pegar uma pessoa de coração endurecido, clame pelo sangue de Jesus. Fale com ela a respeito do sangue de Jesus. Fala, olha, Jesus Cristo, ele conquistou a tua vontade. Só que para isso você precisa decidir aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Vem cá, deixa eu orar com você. Invoque o poder do sangue. Estabeleça o poder do sangue. Dê o fundamento do sangue em suor para aquela pessoa. Olha, a natureza de Adão, ela foi confrontada pelo suor de Jesus Cristo. Para cada um das manifestações do sangue de Jesus Cristo, há uma batalha por trás. E nós podemos nos apropriar do que Cristo conquistou ao derramar o sangue dele. Ele foi derramando o sangue dele, amados, e em todo derramar do sangue, ele foi colocando algo de fundamento. Porque se fosse para vencer o salário do pecado, o Pai só teria feito Jesus morrer. Morre, pronto, acabou. Mas não foi isso. O salário do pecado é a morte, sim, mas houve a iniquidade que eu preciso arrancar de vocês. Mas houve uma rebelião contra a minha pessoa, eu preciso arrancar de vocês. Existe um suor, o qual está sendo derramado, eu preciso arrancar esse suor. Vocês precisam aprender que eu sou um Deus que troco toda a investidura adâmica da vida de vocês. Eu preciso que vocês entendam que eu sou um Deus de recurso, de poder. Eu preciso que vocês entendam que a minha vida está manifestada a favor de vocês. Se a vida está no sangue, que é o princípio eterno que eu estabeleci, eu vou sim derramar o meu sangue de maneira cruenta para que vocês entrem nesse lugar e assumam o resgate da terra. Terra onde foi que caiu o sangue de Jesus e terra. Nós somos comparados à terra. E nós, amados, nós fomos feitos da terra. Então Deus está falando, vocês como terra podem receber novamente a vida de Deus. A vida de Deus está sendo derramada 7 vezes, para que nós possamos ter recursos poderosíssimos em Deus, para sermos libertos e para libertar. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que Ele nos enviou. Levar boas novas. São as boas novas ilimitadas do poder de Deus. Para cada sepultura que Satanás lançou contra nós, para cada lugar onde Satanás colocou. Amados, entenda, não há trevas que Deus não dissipe. Ah, mas foi lá no satanismo, lá não sei na onde, virou até... Tem asa de demônios nascendo nas costas. O sangue de Jesus alcança. Ah, mas o sangue de Jesus alcança. Ah, mas se enfiou naquele lugar tão terrível. O sangue de Jesus alcança. Talvez tenhamos que pagar um preço um pouquinho maior, amados, de santificação, de consagração, de jejum, de oração. Talvez tenhamos que pagar um preço um pouco a mais para termos essas realidades muito bem firmadas dentro de nós. Existem pessoas que olhamos nos olhos, elas têm dimensões espirituais dentro dos olhos. Você olha assim e fala o quê?
Dimensões espirituais, sabe por quê? Porque pagaram um preço para aquelas dimensões serem realidade dentro delas mesmas. Então, quando elas vão se manifestando em Deus, você vai vendo que a realidade espiritual que há dentro dela, que já está saindo dos olhos dela, ela vai alcançando as nossas vidas e vão nos libertando. Você está preparado? Eu estou preparado para pagarmos o preço de algumas realidades espirituais para arrancarmos as trevas das pessoas que estão ao nosso redor. Você está preparado? Eu estou preparado? Por isso, amados, a intercessão ela é fundamental para as nossas vidas. E aí eu quero ser um libertador. Quer? Você está preparado para conhecer as realidades? Vai te doer. Vai custar o preço de você ir para a cruz. Ainda existe uma cruz. E é nessa cruz que nós obtemos as realidades espirituais que o Senhor tem para nós. Não tem, como falam alguns, a salvação é de graça, mas o reinado não é de graça. Não é de graça. Você quer reinar, você vai precisar pagar o preço. Em nome de Jesus. Então, vamos para a próxima. Então, você entenda, faça a tua troca. Vá ao Senhor hoje, a hora que você tiver o tempo. Gaste tempo com o Senhor. Senhor, onde eu estou transpirando? Onde eu estou suando para obter coisas que o Senhor já conquistou para mim na cruz? Vamos fazer a troca, a grande troca. 7 grandes trocas. Eu quero me apropriar de cada uma delas. E que isso seja realidade da minha vida, para que as outras pessoas também obtenham essa realidade. Amém? Em nome de Jesus, vamos para a próxima. Vamos ver aqui, ó. A próxima é, amados, a parte das dores. Vamos ver aqui. Segundo passo, nas chicotadas nas costas, nas dores. Vou pôr aqui embaixo, vamos ver se fica mais fácil. Quando suas costas foram feridas, observe que foi Jesus. Deixa eu ver se não ficou nenhum para trás. Ah, tá aqui, né? Tá. Aqui, terceiro passo. Não. Ué. Amado, vamos ter um pouquinho de paciência, que é a primeira vez que eu estou usando aqui. As 7 grandes trocas. Vamos lá, aguenta aí um pouquinho. Em nome de Jesus. Vamos ver. Compartilhar. Conclusão que faremos. Eu tenho que ir no terceiro. Aqui, conclusão. 4. Vamos lá. Suor. Chicotadas nas costas. Ofereci as minhas costas aos que me feriram. Sobre as minhas costas passaram o arado, e em minha alma colocaram largos sulcos. Abaixa-te e passaremos sobre ti. Tudo isso está na palavra de Deus, amém? Abaixa-te e passaremos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. E então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui, amados, vemos, nós temos o segundo passo, a parte das costas de Jesus sendo maculada, sendo ferida. E quando as suas costas foram feridas, veja que foi Jesus quem ofereceu as costas voluntariamente, símbolo de dores causada pela vida, que depois de abertas pode se colocar sementes malignas. E costa é onde os escravos mais apanham. Escravidão e dores sendo trocadas pelas dores e escravidão voluntárias do Cristo vivo. Guarde isso, querido. Amém? Olha o que Jesus vai fazer por nós. Dores causadas pela vida. Existe uma dor que Jesus passou. O sofrer de Jesus por nós foi voluntário. O justo pelo injusto. Qual é a fonte das nossas dores a partir de agora? Como filhos de Deus. Carne, os homens, o mundo, Satanás. A nova natureza de Jesus. Nós vamos entender isso. E as nossas costas e as costas de Jesus. Nós vamos entender, fazer esse paralelo aqui, ó. Em nome de Jesus. Para nos resgatar das dores desse mundo. Nossos sofrimentos agora. Entenda isso. Você é a nova criatura. A partir do momento que eu me tornei nova criatura, amados, aquilo que meu esposo falou em relação à minha vida, as minhas dores passaram a ser agora para Jesus, em Jesus e através de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo uma grande obra dentro de mim para me arrancar as dores. Então, todas as vezes que você for confrontada nas suas dores, as dores subirem, é para Jesus que você deve correr. Quando nós estivermos, amados, sendo esbofeteados, olha aqui, ó, porque que glória é essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso foi chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí, vamos lá, vamos encerrar essa parte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um Cristo sofrendo dores. A palavra de Deus diz que os algozes de Jesus foram lá. Pilatos falou, pode açoitar Jesus.
Salmos ali e os outros textos que falamos, Isaías, estavam apontando para alguém que ia sofrer dores nas suas costas, alguém que voluntariamente ofereceu as suas costas para ser chicoteado, chibatado. Então, quando vem o chicote, a palavra nos explica, ou os livros explicam o quê? Que naquele chicote eles tinham dentes ou pedaços de metais. Quando bate em Jesus, aquilo puxa. Bate e puxa. Então, os pedaços da carne de Jesus foram arrancados. Então, o que ele estava falando? Pelas minhas pisaduras vocês fossem sarados. Pelas minhas dores vocês foram curados. Então, é necessário, amados, que nós entremos nesse lugar onde a dor do nosso Cristo, ela vem sobre nós e arranca as nossas dores. Qual é a dor que você tem que você precisa trocar com o Cristo vivo? Nós precisamos aprender a trocar de dores. Cristo estava derramando, lembre-se sempre, o sangue é a vida de Deus. O sangue de Jesus derramou é a vida de Deus. A dor que Jesus sofreu é aquilo que Deus estava sofrendo naquele lugar. Há uma impartição de Deus naquela movimentação. Deus não estava simplesmente de nos resgatar da maldição da morte, mas ele queria nos resgatar de todo lugar de dores. Por isso que Isaías 53 é maravilhoso, porque ele está falando de todos os lugares que nós podemos sair ao assumirmos o sacrifício de Jesus Cristo. Não é mais tempo, amados, de andarmos com o nosso coração cheio de mazelas, cheio de dores, e falando, ó dia, ó céu, ó dor, ó que sofrimento. Sim, sofremos, mas agora não sofremos porque Deus está trabalhando em nós para que as nossas feridas, sim, tenham o poder de curar. Nós estamos sofrendo, como eu falei, as perseguições que meu esposo implantou sobre a minha vida depois do meu pecado, depois de eu ter me arrependido, depois de eu ser nova criatura, onde Deus já falou para ele, onde essas marcas precisaram ser lavadas da minha vida. Todas as dores que eu sofro agora é por Cristo, é em Cristo e é para Cristo. Então nós precisamos parar de olhar para nós como aqueles pecadores sem defesa. Ai, porque fizeram isso comigo? Fizeram pior com Cristo. Ah, mas porque, você sabe, eu é que tenho razão. Sim, veja bem, na minha caminhada cristã, o que eu achava? Meu esposo está me perseguindo por motivo próprio. É porque ele não está bem resolvido. E, na verdade, quem causou a primeira dor fui eu. Nem me lembrava disso. Nas minhas orações, nem me lembrava, Senhor, eu sou culpada de ter colocado um caráter duvidoso na minha própria vida e ter exposto o meu esposo a esse lugar de traição. Eu não me lembrava desse tipo de manifestação. Até que conforme fomos conversando, ele foi expondo o coração dele. Ele falou, olha, eu acho que a minha alma fragmentou aqui. Então, a alma dele foi fragmentada por mim. Mas eu, por conta de ter aquele caráter bonzinho, mas foi só uma vez que eu fiz isso com ele, né? Porque eu estava lá envolvida há 7 anos, mas não com outra pessoa. Com ele foi só uma vez. Não importa. Não importa, mas eu estava tão cheia de autojustiça, no meu caráter bondoso, na minha própria obra, que eu não entendia as dores do meu esposo. A partir do momento que Deus abriu os meus olhos e falou, filha, você tem culpa nisso? A partir disso, o sangue de Jesus veio e começou a falar do vazio da minha existência. Você era vazia. Você estava procurando ser saciada na sua sedução. Entrega isso para mim, porque também havia gritos da minha alma. Havia dores dentro do meu coração. Havia lugares onde eu precisava resolver. E o que veio em meu socorro foi o sangue de Jesus, a vida de Deus. Quando eu resolvi abrir minhas memórias doloridas, não apenas para aquilo que o meu esposo fez, mas abrir as minhas memórias doloridas para aquilo que eu fiz contra mim mesma, porque aquele que peca faz mal à sua própria alma, aí eu comecei a ter mudança. Então entenda, mas que o teu casamento, a sua vida, o seu ministério, eles estão fundamentados naquilo que você é e não naquilo que você faz. Eu só posso ter uma realidade espiritual quando essa realidade eu assumo na minha vida. Não é algo de intelecto, não é algo de conhecimento ou um assentimento intelectual que eu tive. Tá bom, é verdade, o sangue de Jesus tem poder, a vida de Deus está no sangue. Não, é algo que você percebe que veio uma ferida e você aplicou a vida de Deus e aquela ferida murchou. Você tem uma memória sarada, pode apertar, pode bater, pode tudo, e você não fala, sabe por quê? Porque você teve aquela memória sarada. Aquele outro tipo de pensamento foi construído debaixo de uma realidade espiritual da vida de Deus. Não naquilo que nós pensamos que está sendo construído pela nossa religiosidade. Hoje nós teremos a Páscoa do Senhor. E como vamos nos comportar nessa mesa? Então, amado, eu fiquei tão maravilhada que eu falei para o meu esposo, eu falei, Alexandre, nós vamos falar sobre o sangue de Jesus provavelmente na quarta-feira. E na quarta-feira é a Páscoa do Senhor, onde nosso apóstolo vai estar ministrando a igreja. Olha que coisa maravilhosa.
Estaremos ali conectados num só espírito, falando de algo espiritual. Quando o sangue do umbral for passado, as pessoas que foram ministradas debaixo desse mesmo espírito estarão sabendo o poder do sangue. Não que o apóstolo não vá falar, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que é um ambiente que precede toda essa movimentação da Páscoa, abrindo os lugares celestiais para que aquilo desça com poder. Sim, o homem no tanque de Betesda estava paralisado por causa da sua autocomiseração. E esse homem, nós vemos, amados, que Jesus preparou um encontro tete a tete com ele. Um encontro de face com ele, onde agora Deus manifestou ali, falou, você não vai ser curado por ninguém, eu venho aqui e falo com você aquilo que eu quero falar. Era o órfão, era o solitário. Ninguém me põe neste lugar. Ele conseguia fazer alguns movimentos, mas ele não conseguia andar. Porque se ele não fizesse alguns movimentos, ele não conseguiria chegar perto do tanque. E ele estava paralisado da cintura para baixo. Então, amados, o Senhor é exatamente disso que ele está falando. Onde estão as tuas dores, as tuas paralisias? Deixa eu impartir meu sangue, deixa eu derramar meu sangue. Vá para a minha presença. E fale para mim, olha, Senhor, na cruz do Calvário tu trocaste. Senhor, antes, quando tu estavas ali, sendo questionado por Pilatos, sendo trocado por Barrabás, o teu sangue foi vertido por mim. Eu quero a troca das dores. O Senhor já realizou isso. Amém? Quer falar aquela parte da tua palavra agora? Quer deixar? Para depois ser o 9 e 3? Vai ter que fazer o resto amanhã? Vai ter que fazer. Fala a palavra pra gente. Amém. Amém, amados. Então, em nome de Jesus, deixa eu só ver aqui o que nós vamos fazer de troca. A respeito, você entende que conforme vamos trocando da paternidade de Deus, barba, vergonha. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Oh, Senhor Jesus. Ai, ai. Essas tecnologias são uma bênção, não é? Glória a Deus por isso. Vamos ver aqui. Entenda, amados, que isso aqui é um caminho para a paternidade de Deus. Aleluia. Então, a semente nós já falamos. Segundo passo, as costas. Terceiro passo, as costas. E aqui, ó, para nos resgatar, aí já é a barba. Então, essa parte aqui, que eu gostaria de compartilhar, então, com os amados. Veja aqui. Que nós podemos pegar essa parte, uma parte. E olha, veja que Jesus. Não é ainda aqui, essa aqui é a barba. Oh, Senhor da glória. Mas vamos lá.